Só paga 10% sobre dividendos quem não tem um bom advogado tributarista / societarista. Foi esse comentário que eu fiz nesse vídeo aqui. Vamos assistir junto comigo. Vamos lá, 50 milhões anual é 9% de IRL, qual o Prolabore? Então você tem 4 milhões e meio de lucro. Então você vai tirar um Prolabore o menor que você puder e você vai tirar um dividendos melhor. Por quê? Porque no Prolabore você tem entre 27% e 32% de impostos. E no dividendo, agora com a nova regra de janeiro de 2026 pra cá, você vai ter 10% de imposto. Eu, Lázaro, prefiro te indicar que você tenha um Prolabore menor, que tem um imposto maior, e distribua os dividendos com a maior parte, que você vai ter 10% de imposto acima de 50 mil reais, que é o seu caso. Você vai com 4 milhões e meio de lucro ano, você vai tirar mais 50 mil por mês. Eu até concordaria com a frase que é melhor pagar 10% do que pagar 27,5%, mas eu, como empresário e como advogado que atende empresários, eu prefiro não pagar nada ou pagar alguma alíquota ali entre 4% a 6%, por exemplo, ao invés de pagar 10%. E como isso é possível? Isso é possível hoje para você, que principalmente é um empresário que tem múltiplas empresas, ou seja, tem múltiplas fontes de renda, com você criando uma holding para fazer o controle dessas suas empresas operacionais, e aí essa holding recebe o lucro dessas empresas, e aqui a gente vai dividir em 3 grandes grupos os seus custos, né, os seus gastos. Aquilo que efetivamente você precisa para manter o seu custo de vida, você pode distribuir para sua pessoa física. A gente pode pensar aqui numa estratégia, por exemplo, de alocação de familiares, como sua esposa, seu marido, ainda que de forma como usufrutuário ou como sócio, vai depender do caso a caso, mas a gente coloca essa pessoa aqui para aumentar essa sua capacidade de distribuição de lucros, e aí aqui a gente distribui no nosso limite de 50 mil. Eu também posso manter um pedaço de participação societária nas minhas sociedades operacionais para distribuir esse lucro, por exemplo, e não ter a retenção de 50 mil e me planejar para só pagar lá no ajuste anual que é feito na declaração de imposto de renda no mês de maio. E aí eu vou sim ser tributado, mas eu pelo menos não vou ter a retenção desse tributo. E aí eu tenho o segundo grupo, que é aquilo que efetivamente eu gasto, mas tem uma relação com a atividade que eu exerço, com a minha empresa. E aí eu posso usar uma estratégia, por exemplo, de um cartão corporativo que vai pagar o Uber, que eu me desloco pro escritório, minhas viagens, eventos, masterminds, tudo aquilo que tem relação com a empresa. Por quê? Porque aqui eu tenho um propósito negocial para explicar para o fisco qual é a origem daquilo e qual é a relação daquilo com a empresa em caso de uma possível autuação. E aí eu tenho um terceiro grande grupo, que é aquilo que eu uso para construção de patrimônio, de investimento. Esse não passa mais pela pessoa física, porque se passar ele vai ser tributado nos 10% de imposto sobre dividendos, né? A tributação mínima da pessoa física. E aí esse dinheiro eu trago ele direto da minha holding para uma sociedade patrimonial. E ali, por exemplo, eu faço a minha alocação de imóveis, de ações, de investimentos financeiros. E assim, esse dinheiro não transita na minha pessoa física, logo não é fato gerador da tributação mínima das pessoas físicas, que é a tributação dos dividendos. Então essa estratégia tem sido muito usada. Agora, ela é muito usada de forma equivocada. Às vezes as pessoas acham que é só abrir uma holding e concentrar todos os custos da pessoa física dentro da pessoa jurídica e tá tudo resolvido. Isso aqui te gera um risco grande de confusão patrimonial, uma desconsideração da personalidade jurídica, caso você tenha dívidas e obrigações na pessoa jurídica ou na pessoa física, elas podem ser reciprocamente aqui atingidas, e também te gera um risco de autuação da Receita Federal, por exemplo, por distribuição disfarçada de lucros. Vai te cobrar todo o valor que você deixou de recolher e ainda vai te cobrar juros e multa em cima desse valor. Então existe um risco. A holding é um excelente instrumento, mas está sendo usado de forma equivocada por muita gente. Se você usar a estratégia da forma que eu te falei, concentrando nessas 3 caixinhas e fazendo de forma organizada, você vai estar seguro e não vai pagar 10%.